Boa tarde a todas e a todos. Vamos ao nosso texto. Esse estudo é em torno de uma pergunta: o que existe antes da morte? E desenvolvo esse texto em 3 tópicos. Um primeiro tópico das expressões da liberdade como interação do agir humano. No segundo, vida moral a partir das representações sobre a morte. E, por último, a respeito da vida, da morte e da liberdade numa compreensão da bioética. É um estudo que eu desenvolvo a partir dos textos do filósofo francês Paul Ricoeur. O que existe antes da morte? Teríamos muitas respostas, mas escolherei a liberdade como fonte da ética e a afirmação do poder viver como enfrentamento à morte. Contrário à morte, não é necessariamente a vida, mas uma decisão do espírito de saber viver, viver bem, como um ato livre. Paul Ricoeur, no seu texto O Problema da Fundamentação Moral, publicado em 1975, desenvolve uma investigação em torno da compreensão da gênese da ética, distinta de qualquer leitura tida como imperativo ou lei. Uma espécie de hipótese investigativa que conduz o leitor ao ponto zero da ética, uma quase ficção originária. O filósofo busca um saber primitivo, radical como fundamento, uma elaboração teórica das práticas humanas, livres, como fonte daquilo que a cultura determinou como moral. Uma concepção de ética constituída sem as noções de princípio ou lei, de nenhuma ordem como fundamento, mas uma ideia de ética assegurada como expressão da liberdade, ou uma compreensão de liberdade como fonte da ética. Mas como compreender a liberdade como fundamento da ação humana, não contínuo poder viver? Podemos compreender a partir dos seguintes referentes da noção de liberdade: a linguagem, a ação, o logos, o desejo, o essencial. Ou ainda compreendemos a liberdade mediada por meio do verbo do fazer, do ato mesmo da experiência humana. Em Filosofia da Vontade, Ricoeur trata de uma noção de liberdade da vontade como lançar-se na história e na singularidade humana. A dialética entre o voluntário e o involuntário demonstra a condição humana da liberdade. Seguindo o texto, O Problema da Fundamentação da Moral, a liberdade não se compreende como uma contemplação sobre si mesma. É disso que o filósofo se pergunta: o que significa para a liberdade atestar-se? Não seria um processo dos atos humanos? Pois a liberdade, não tendo domínio sobre si mesma, resta se objetivar nas obras, na criação, na vontade voluntária do fazer, da consciência de mundo e de ser humano em relação. Uma relação entre crença e ato, como diz Ricoeur. Não posso ver a minha liberdade como não posso sequer provar que sou livre. Só posso pôr-me e crer-me livre. É, portanto, a ausência de uma visão que me daria a certeza de um fato, que explica que a liberdade só se pode atestar através das suas obras. A ética surge na relação entre o posicionamento do ato e a motivação da crença que a crença dá ao ato, ou seja,
A ética, precisamente porque, se a crença na liberdade pode ser entendida como a luz de um ato, essa é uma luz cega cuja produtividade deve ser reconstituída ao longo de toda uma vida, de toda uma atividade. Daí que o problema da ética investigado pelo filósofo se compreende em torno da relação entre liberdade e atestação, constitutivo de uma hermenêutica da confiança, permanente a uma via longa, pertencente a uma via longa do pensamento interpretativo em torno do fazer e do existir. A liberdade, enquanto expressão da ação humana, escapa ao domínio de si mesmo, como vacilo da consciência, vindo de sua percepção da fala, como sentimento mais primitivo e mais original, antes mesmo de qualquer determinação da lei, mais constitutiva da consciência, operante em relação do sentimento de não consciência e de posição à sua liberdade enquanto expressão do eu posso, vinculado ao testemunho do mundo das obras. Diz Riquet, chamarei, portanto, ética a esse percurso de afetação, essa odisseia da liberdade através do mundo das obras, esse teste feito ao poder fazer através das ações efetivas que dele prestam testemunho. A ética é esse percurso que vai da crença nua e cega num eu posso primordial, a história real na qual eu atesto esse eu posso. Mas, até aqui a liberdade, para o filósofo francês, ainda não configura um saber ético, pois estamos somente no primeiro momento da reflexão. Como ele mesmo afirma, na liberdade de primeira pessoa. Precisamos seguir para uma noção de liberdade na segunda pessoa. Pois o problema da moralidade surge verdadeiramente quando a liberdade é posta na segunda pessoa enquanto querer da liberdade do outro. Querer que a tua liberdade seja. Para isso, ele busca em Russell o pressuposto fundamental do conhecimento sobre o que significa a pronúncia do pronome eu, ego, sem o qual não teremos acesso ao outro, já que o outro é verdadeiramente um outro eu, um alter ego. Assim, o eu moral, a ética, na sua tessitura, se encontra exatamente na atualização do reconhecimento, na semelhança da liberdade, do eu pela liberdade do tu, da liberdade do outro pela liberdade do seu duplo. Ou seja, como diz Riquet, parece-me que toda a ética nasce dessa tarefa duplicada de fazer surgir a liberdade do outro como semelhante à minha. O outro é o meu semelhante. Semelhante na alteridade, outro na similitude. Nesse sentido, o problema do reconhecimento da liberdade na segunda pessoa é o fenômeno central da ética. Com o surgimento do outro, a liberdade de segunda pessoa, a consciência operante, se depara com a realidade própria das relações humanas, que é o conflito, a disputa, o confronto, os interesses díspares, as vaidades, a prepotência, o jogo do poder, o ressentimento e as diferenças com o seu outro. Nesse sentido, para dirimir o conflito da obra humana, os conflitos das liberdades e pensar o problema da fundamentação da moral, Riquet desenvolve um terceiro momento na sua reflexão, a liberdade de terceira pessoa, o isto. E ele diz: como dar conta, em ética, daquilo que não está nem na primeira
nem na segunda pessoa. Daquilo que, se é que me posso exprimir assim, é uma não pessoa que se exprime. E será esse o conteúdo da segunda parte, de forma neutra no valor, na norma, na lei? Como é que é possível que haja um termo neutro na ordem da ética? A pergunta motriz desse texto que estamos discorrendo é o que existe antes da morte? A liberdade como fundamento da moral, a liberdade de terceira pessoa, a liberdade do agir humano nas suas diversas formas de liberdades. Eu, si mesmo como outro, e o isto. Antes da morte, é tudo interpretação. É livre imaginação estética e de sentido. Mesmo a vida, pois depende dos seus diversos necessários, os involuntários vitais. Como afirma Riquet, dito de outro modo, ninguém começa a história da ética, ninguém se situa no ponto zero da ética. É uma situação que se compreende comparando a situação da liberdade. Da mesma forma que ninguém começa a liberdade, também ninguém começa a instituição. Todo começo em ética, no poder ser, senão uma ficção. E a comparação com a liberdade é tão mais pertinente quando a liberdade é ela mesma uma instituição. E que nesse estudo não menciona a concepção de liberdade em Kant, no sentido cosmológico ou transcendental, mas sua relação paradoxal da teoria moral no sentido da autoatividade, da espontaneidade absoluta, e como autodeterminação, que em última instância estaria sustentando a liberdade de terceira pessoa do filósofo francês. Mas qual a relação entre liberdade e morte? Que antologia melhor compreende essa tarefa moral? A presença da morte permeia os escritos de Paul Ricoeur, desde a filosofia da vontade, voluntário e involuntário, na sua tese doutoral, publicada em 1950, até o último trabalho póstumo, Vivo até a Morte, fragmentos de suas meditações, publicado em 2007. Ricoeur começa sua meditação sobre a morte se perguntando: por onde começar esse aprendizado tardio? Pelo essencial de uma vez? Pela necessidade e a dificuldade de fazer o luto de um querer existir após a morte? Pela alegria? Não. Mas melhor pelo júbilo, ainda a graça esperada de existir vivo até a morte? E ele responde: não, o essencial está próximo demais, logo demasiado encoberto, demasiado dissimulado. Ele se descobre como a pouco no fim. A morte é travessia do início ao fim. É horizonte de luta, de movimento, de resistência, de fraqueza, de capacidade do ser, ou mesmo na falta do conceito, podemos compreendê-la com êxtase e perplexidade. A morte, na leitura do filósofo, pode ser a abertura de autotranscendência para além dos limites culturais e religiosos, ultrapassando as travas das linguagens humanas, pois se aproxima do essencial. Num voluntário e involuntário, que quer, ao tratar dos caminhos do consentimento, aborda a experiência da contingência e a ideia da morte, perguntando pelo lugar que temos para a ideia da morte. O filósofo dialoga com as filosofias do sujeito, que não permitem a experiência da contingência, nem da necessidade, da inutilidade da reflexão absoluta.
uma forma de pensar a estranha ideia de uma necessidade de negação contínua da necessidade como uma evocação da morte. Que a ideia da morte é radicalmente estranha à autopercepção, é fácil confirmá-la, questionando as várias experiências subjetivas em que uma vaga experiência de ter que morrer poderia ser contida à primeira vista. Em Vivo até a Morte, fragmento dos seus últimos pensamentos a respeito da morte, Riquet elabora uma reflexão desconstruindo a aflição das representações sobre a morte, como o luto e a alegria e o luto inacabado, produzido exatamente dessas experiências subjetivas e configuradas através das elaborações do imaginário. Apresentamos de forma sintética e comentada 3 ideias destas representações fenomenológicas da morte. A primeira ideia surge do imaginário que ele trata da impossibilidade de figurar o que são e onde estão agora nossos próximos já mortos. Se perguntamos o porquê, deve existir algum devaneio na razão ou na alma que interpela o sentido. A morte não apaga o imaginário, pois ela é do âmbito do poético e infere nas práticas social e moral do mundo vivido. Isto é, do respeito, da reverência, do estimável, do desprezo, do silêncio. Uma representação constitutiva da simbólica da morte, dos ritos culturais, das arquiteturas fúnebres, das comunidades dos viventes, desde os povos antigos e os seus costumes diversos, aos modernos hábitos informatizados, desde a invenção do mito à expressão do logos, desde o júbilo religioso à exteriorização do trágico na história humana. A morte sempre se apresenta como imagem e generalização do fenômeno. Diz Riquet, o imaginário procede por deslocamento e generalização. Meu, nossos mortos, os mortos. Generalização por dissipação das diferenças. O amado, o terceiro. Os mortos como terceiros desaparecidos. Os finados, o dia de finado. A segunda ideia trata da impossibilidade de se imaginar morto. A morte do amanhã. A preocupação do imaginário que se torna a questão da sobrevivência, de como me imagino e de que modo me imaginaria morto. Esse esforço aporético produz sentimento de angústia e desolação, por um lado, e por outro, o ser humano tem a percepção do seu absoluto desconhecido. Riquet elabora com essa ideia a experiência do absurdo no sentido de exorcizar o imaginário das possibilidades de representações da vida diante da pós-morte. Diz ele, minha batalha é com e contra essa imagem do morto de amanhã, desse morto que serei para os sobreviventes, com e contra esse imaginário em que a morte é, certo modo, desejada pelo morto e pelos mortos. A terceira ideia de morte que Riquet irá aprofundar são as filosofias de finitude da morte, aceitação de ser mortal, numa recusa do além-morte. A compreensão da vida que se encerra na sua finitude, ou seja, ser para a morte, produz a experiência desesperada e agonizante. A leitura do filósofo francês é de que uma aceitação recusa, pois talvez fosse melhor falar de uma ideia de poder ser, poder morrer.
pois a ideia de finitude, da certeza de morrer, também incide sobre outra certeza, que é a de afirmação da existência como desejo de lutar contra a imagem do morto aos vivos. Diz Riquet, se o caminho da finitude aceita deve ser retomado, é só depois de ter lutado contra o imaginário da morte sobre eu, só expressei, por enquanto, uma imagem. A antecipação interiorizada do morto de amanhã que serei para os sobreviventes. Há que se considerar as circunstâncias do poder morrer em relação aos seus desdobramentos criativos da imaginação. O imaginário aqui também pode ser da vida como um percurso do desejo, pois, enquanto estiver vivo, estará no enfrentamento permanente contra as imagens da morte. É sobre esse imaginário da agonia que o filósofo resiste. Essa percepção se pode encontrar junto aos doentes na clínica médica de terapias paliativas. Eles não se veem como moribundos, como imediatamente mortos. Não. Mesmo no sofrimento e na dor, a palavra mais importante é ainda vivos. O mais importante, diz Riquet, o mais importante testemunho do médico da unidade de terapia constata que a graça interior que distingue o agonizante do moribundo consiste na emergência do essencial, na própria trama do tempo da agonia. Riquet, respondendo sobre várias questões do mundo atual e a relação delas com a conexão de uma vida, elabora a seguinte reflexão. Mesmo quando caracteriza o fundamento da ética como o desejo de uma vida boa, já há vida aqui. Uma vida que não é apenas um espaço entre o nascimento e a morte, mas que constitui igualmente a dinâmica da própria existência. Isso também é devido, provavelmente, ao viver num período da vida que é a do seu fim. O que será que quer dizer a vida tocar o seu fim? Está próximo da morte, mas ainda em vida? Isso lembra-me uma piada que os meus estudantes de esquerda contavam nos anos 70. Haverá uma vida antes da morte? Considero a resposta a esta piada como uma tarefa pessoal. Ou seja, resolver no plano filosófico o problema fundamental da vida, da incapacidade de decidir como ato de liberdade o corte possível do exercício da escolha livre. Escolher, encerrar com sua própria possibilidade de escolha. Reporto-me a Albert Camus. Só existe um problema filosófico realmente sério, o suicídio. Julgar se a vida vale ou não a pena ser vivida é responder à pergunta fundamental da filosofia. O resto, se o mundo tem 3 dimensões, se o espírito tem 9 ou 10 categorias, vem depois. É profundamente indiferente saber qual dos dois, a Terra ou o Sol, gira em torno do outro. Em suma, é uma futilidade. Mas vejo, em contrapartida, que muitas pessoas morrem porque consideram que a vida não vale a pena ser vivida. O Riquet, ao se deparar com o suicídio do filho, toma a interpelação a respeito da vida como um projeto filosófico. O que significa que alguns seres humanos, plenos de vida e de força, sintam de forma muito intensa que a única coisa justa a fazer é acabar
com a existência? Será este um ato vital ou uma falta vital? Este ato põe ao filósofo uma tarefa hermenêutica para compreender como se aplica a mediação entre a vida e suas relações fundamentais: vida e pensamento, vida e linguagem, vida e instituição, etc. O filósofo quer saber como a vida se constitui e quais os fundamentos de sentido, como a vida se mantém sob a deliberação do ser capaz, do poder ser, do homem falível, permitindo uma exceção da graça de um certo morrer, ou de um certo olhar para o sofrimento da pessoa humana. Diz Riquet, você não tem acesso à violência do agonizante em si e por si. Se ouço dizer, a não ser através da interpretação de sinais recolhidos pela testemunha que você convoca ao tribunal da sua argumentação. Boa argumentação e boa questão ao fim da sua objeção. Sim, é ainda a um olhar que faço o apelo, mas é a um outro olhar que não vê o agonizante como moribundo, que logo terá cessado de viver. O olhar que vê o agonizante como ainda vivo, como apelando para os recursos mais profundos da vida, como carregado pela emergência do essencial em sua vivência de vivo ainda. É um outro olhar, é o olhar da compaixão, e não do esplendor do espectador que se antecipa ao já morto. Esta forma de ver um certo morrer é constitutivo do discurso religioso, que Riquet chama de emergência do essencial, próximo de uma antologia da finitude, como uma interpelação do imaginário da liberdade. Uma liberdade compreendida como independência dependente, uma estrutura lógica articulada desde sua antropologia filosófica como sustentação filosófica a uma compreensão de bioética ou de ética hermenêutica. A decisão sobre a vida própria, deve ter como referência fundamental a estima de si em relação ao seu outro, ou seja, a solicitude, como consciência de pertencimento reflexiva ao outro. A solicitude se expressa, em última instância, nas relações de liberdade. Estes são, na nossa leitura, os aspectos insubstituíveis no processo de deliberação sobre a vida, constitutivo da noção de homem capaz, como processo de reflexão, de discernimento em todos os estágios da vida. Na elaboração filosófica de Riquet, o homem capaz é fundamentalmente constituído de capacidades de fala, de narração da sua própria história, de posicionamento mediante as questões limites da vida de forma cuidadosa, reflexiva e responsável. O homem capaz dá unidade conceitual, mantendo a diversidade de proposições sobre esse mesmo objeto de estudo, tais como sujeito, consciência e liberdade. Riquet, no entanto, redefine estes conceitos como matéria dos estudos da fenomenologia hermenêutica. Do ponto de vista da fenomenologia, essa capacidade de fazer-se expressar nos últimos campos de intervenção humana, sob a moralidade de poderes determinados, poder de dizer, poder de agir sobre o curso das coisas e de influenciar os outros protagonistas da ação, poder de reunir sua própria vida numa narrativa inteligível e aceitável. Essas capacidades do sujeito subjaz
a noção de bioética interpretado pela urgência dos casos difíceis, como deliberar sobre encerrar com a vida própria ou com a vida do outro. O pensamento riqueriano não é apenas palavras proferidas, mas palavra considerada, na qual o ser humano tem possibilidade de potencializar suas decisões como expressão de altivez e convicção existencial da sua afabilidade antropológica. Diz Riquet, a confiança que deposito na minha potência de agir faz parte dessa mesma potência. Acreditar que posso já é ser capaz. Nada é diferente no que tange as figuras da não potência. Em primeiro lugar, as figuras do não poder dizer. Acreditar-se incapaz de falar já é ser um inválido da linguagem, excomungado de alguma maneira. E é essa terrível deficiência, com uma incapacidade duplicada pela dúvida fundamental em torno do próprio poder dizer, e mesmo triplicada pela falta de aprovação, de sanção, de confiança e de apoio dadas por outrem ao poder dizer próprio. A confiança estabelecida entre sujeitos capazes dirime a dúvida fundamental que cada um se coloca como sujeito de fala e de ação para alcançar no sentido de existir sem exclusão da palavra e com o cuidado de alívio da vida. O contrato de confiança que os sujeitos estabelecem entre si e com os outros é, em última instância, procedimento do agir institucional, assim como a liberdade de terceira pessoa, garantindo a integridade dialógica dos sujeitos, mediante qualquer conflito interpessoal que exija um terceiro nível de decisão da pessoa. Como diz o professor Tomás Domingo Moratalla, a moralidade é exercida em uma situação, mas não representa nenhuma instância adicional. É nesse momento de julgamento que a liberdade é realizada. É nesse momento de efetivação, uma vez que o desejo, a afirmação original, a pretensão de uma vida boa, é confrontada com a dureza da norma, da obrigação, necessária por causa da violência, não temos escolha a não ser agir, decidir, efetuar a liberdade através da mediação e por mediações. Segundo Moratalla, Riquet propõe uma tomada de atitude para cada singularidade, levando em conta cada caso, sem quebrar totalmente as regras. Riquet desenvolve, em última instância, seu pensamento ao nível reflexivo, fazendo referência às várias tradições éticas e matrizes antropológicas para compreender o sofrimento e a dor do ser humano através das noções de vida e de morte, investigadas por meio de uma concepção de vida a partir de uma compreensão da bioética. O problema fundamental esteve na mira do nosso estudo foi exatamente uma relação entre o sentido da vida provocado pelas representações de uma fenomenologia da morte, a partir da pergunta: o que existe antes da morte? Esta interrogação mantém aberto nosso propósito de investigação filosófica a respeito do tema. Desta forma, pensar a morte é pensar a vida moral sem início ou fim, a priori, mas como fenômeno da experiência narrativa da vida e suas expressões de liberdade. Isso significa pensar
as condições do tempo presente e da consciência do ato mesmo de ser, desejar, escolher e existir. Obrigado e vamos para o debate.